Senhor, disse o hoteleiro, faremos tudo o que for possível para arranjarmos uma, é tudo o que posso dizer. E quando teremos a resposta? Perguntou Franz. Amanhã de manhã, respondeu o hoteleiro. Que diabos, disse Albert. Vamos pagar mais caro por ela e pronto. Sabemos como é. Drake ou Brion, 25 francos nos dias de semana e 30 ou 35 nos domingos e festas. Que é isso? Comerciantes parisienses de cavalos. Ponha 5 francos por dia de comissão, saindo tudo por 40 e não se fala mais nisso. Tenho inclusive receio de que esses senhores, mesmo recebendo o dobro, não lhes conseguisse nada. Em último caso, mandaremos atrelar cavalos na minha. Está um pouco avariada pela viagem, mas não importa. Não há cavalos disponíveis. Albert olhou para Franz como um homem que recebeu uma resposta que lhe parece incompreensível. Está ouvindo, Franz? Não há cavalos, disse ele. Mas será que não arranjaríamos nem mesmo cavalos de viagem? Estão todos alugados há 15 dias. Sobraram apenas os absolutamente necessários ao serviço. Que me diz disse? Que me diz disse? Que me diz desse, não? Perguntou Franz a Albert. Ou é que me diz disso? Acho que é que me diz disso, né? Digo que, quando uma coisa vai além da minha inteligência, tenho o hábito de não me aferrar a ela e de passar para outra. A ceia está pronta. A ceia está pronta, mestre Pastrini. Sim, excelência. Ótimo, vamos cear primeiro. Mas e a caleche? E os cavalos? Indagou Franz. Fique tranquilo, caro amigo. Virão sozinhos. Basta chegarmos ao preço. Por que tá tão errado assim? E Morcerf, com essa admiração filosófica que nada crê impossível enquanto sua bolsa encontra-se estufada ou a carteira recheada, ceou, deitou-se, dormiu a sono solto e sonhou que desfilava no carnaval numa caleche de 6 cavalos. Sei lá o que diabo é caleche. Enfim, 12. Bandidos romanos. No dia seguinte, Franz acordou primeiro e assim que acordou fez soar a campainha. O tilintar da sineta ainda vibrava quando o mestre Pastrini em pessoa entrou. Pronto, disse o hoteleiro triunfante, sem sequer esperar que Franz o interrogasse. Eu já desconfiava desde ontem, excelência, quando não queria prometer nada. Os senhores chegaram muito tarde, não resta mais uma única caleche em Roma, para os últimos 3 dias, claro. Sim, disse Franz. Ou seja, para quando ela é absolutamente necessária. O que houve? Perguntou Albert entrando. Nada de caleche? Isso mesmo, prezado amigo, respondeu Franz. Adivinhou de primeira. Muito bom, que bela cidade esta sua cidade eterna. Isso quer dizer, excelência, continuou o mestre Pastrini, desejando preservar aos olhos de seus hóspedes certa dignidade para a capital do mundo cristão, que não há mais caleche a partir de domingo de manhã até terça-feira à tarde, mas que daqui até lá encontrarão 50 se quiserem. Já é alguma coisa, disse Albert. Hoje é domingo, quem sabe o que pode acontecer daqui até o próximo domingo? A chegada de 10 a 12 mil turistas, respondeu Franz, os quais dificultarão ainda mais as coisas. Meu caro amigo, disse Morcerf, desfrutemos o presente e não auguremos o futuro. Pelo menos, perguntou Franz, podemos ter uma janela? Dando para a ordem? Para a Rua do Corso, caramba! A Rua do Corso? Nome da rua mais fervilhante de Roma na época. Claro, uma janela, exclamou o mestre Pastrini. Impossível, completamente impossível. Restava uma no 5º andar do Palácio Doria, que foi alugada a um príncipe russo por 20 sequins ao dia. Os 2 rapazes entreolhavam-se, estupefatos. Muito bem, meu caro, disse Franz a Albert. Sabe o que de melhor temos a fazer?
é irmos passar o carnaval em Veneza. Lá, pelo menos, se não encontrarmos um coche, encontraremos uma gôndola. Mas de jeito nenhum, exclamou Albert. Decidi ao carnaval de Roma e o farei, nem que seja em cima de uma perna de pau. Apoiado, exclamou Franz. É uma ideia triunfal, sobretudo para apagar os mocoletti. Diminutivo plural de mocolo, ou vela, vela consumida pela metade. O diminutivo singular que aparecerá diante do romance é mocoleto. Vamos nos fantasiar de polichinelos vampiros ou de habitantes das Landes e faremos um sucesso estrondoso. Landes, departamento da França localizado na região da Aquitânia. Suas excelências continuam a querer um coche até domingo? Em nome de Deus, disse Albert, acha que vamos percorrer as ruas de Roma a pé feitos contínuos da administração pública? Vou correr para executar as ordens de suas excelências, disse mestre Pastrini. Aviso-lhes, porém, que o coche lhe custará 6 piastras por dia. E eu, meu caro senhor Pastrini, eu que não sou nosso vizinho milionário, aviso-lhe da minha parte que, considerando ser esta a 4ª vez que venho a Roma, sei muito bem o preço das caleches, dias comuns, domingos e festas. Nós lhe daremos 12 piastras por hoje, amanhã e depois de amanhã, e ainda terá um belíssimo lucro. Mas, excelência, exclamou mestre Pastrini, tentando se rebelar. Aceite, meu caro anfitrião, aceite, disse Franz. Ou vou eu mesmo fazer meu preço com seu affettatore, que é o meu também. Intermediário, tá. Tratava-se de um velho amigo que já me roubou não muito pouco dinheiro em sua vida e que, na esperança de me roubar mais, fará um preço menor que o que lhe ofereço. O senhor perderá a diferença e a culpa será sua. Não se dê esse trabalho, excelência, disse mestre Pastrini, com aquele sorriso do especulador italiano que se declara vencido. Farei o melhor que puder e espero que fique satisfeito. Magnífico, assim é que se fala. Para quando quer o coche? Para daqui a 1 hora. Daqui a 1 hora estará na porta. Com efeito, 1 hora depois o coche estava esperando os 2 rapazes. Era um modesto fiacre, que, considerando a solenidade da circunstância, fora promovido a caleche. No entanto, por mais medíocre sua aparência, os 2 rapazes viram-se bem felizes de encontrar com ele para os últimos 3 dias. Excelência, gritou Cicerone ao ver Franz pôr o nariz para fora da janela. Convém aproximar o caleche do palácio? Por mais habituado que Franz estivesse com a grandiloquência italiana, sua primeira reação foi olhar em volta, mas era a ele mesmo que aquelas palavras se dirigiam. Franz era a excelência, a caleche era o fiacre, o palácio era o hotel de Londres. Todo o talento laudatório da nação estava nessa única frase. Franz e Albert desceram. A caleche aproximou-se do palácio. Suas excelências esticaram as pernas sobre as banquetas. O Cicerone pulou no assento de trás. Aonde suas excelências querem que eu as conduza? A São Pedro primeiro e ao Coliseu depois, disse Albert como autêntico parisiense. Mas Albert não sabia de uma coisa, é que é preciso 1 dia para ver São Pedro e 1 mês para estudá-la. O dia se resumiu, portanto, à visita a São Pedro. De repente, os 2 amigos perceberam que o dia estava acabando. Franz sacou seu relógio. Eram 4h30. Rumaram de volta para o hotel. Na porta, Franz deu ordens para o cocheiro estar pronto às 8 horas. Queria mostrar a Albert o Coliseu ao luar como mostrar a São Pedro à luz do dia. Quando mostramos uma cidade que já visitamos a um amigo, exibimos a mesma vaidade que ao mostrar uma mulher de quem fomos amantes. Por isso, Franz traçou o itinerário para o cocheiro.
Ele devia sair pela Porta del Popolo, acompanhar a muralha exterior e entrar pela Porta San Giovanni. Assim o Coliseu lhes pareceria sem nenhum preparativo e sem que o Capitólio, o Fórum, o Arco de Sétimo Severo, o Templo de Antônio e Faustina e a Via Sacra tivessem servido de degraus espalhados em seu caminho para lhe diminuir o impacto. Puseram-se à mesa. Mestre Pastrini prometera um festim esplêndido para seus hóspedes. Serviu-lhes um jantar medíocre. Melhor nem comentá-lo. No fim do jantar, o hoteleiro veio em pessoa. Franz imaginou que era para receber seus cumprimentos e se preparava para apresentá-los quando as suas primeiras palavras foi interrompido. Excelência, estou lisonjeado com sua aprovação, mas não foi por isso que subi até o quarto dos senhores. Foi para nos dizer que arranjou um coche, perguntou Albert, acendendo um charuto. Nada disso. E inclusive, excelência, o senhor faria bem em não pensar mais nisso e se dar por satisfeito. Em Roma as coisas ou são possíveis ou não. Quando lhes disserem que não são possíveis, desistam. Em Paris é bem mais cômodo. Quando não é possível, paga-se o dobro e tem-se na mesma hora o que se pede. Ouço todos os franceses dizerem isso, disse mestre Pastrini, um pouco atingido. O que me faz não compreender como podem viajar. A verdade, começou Albert, soltando flegmaticamente sua fumaça para o teto, inclinando-se para trás e equilibrando sua poltrona em apenas 2 pés, é que são os loucos e simplórios como nós que viajam. As pessoas sensatas não deixam seu palacete na rua do Helder, o Boulevard de Gandhi e o Café de Paris. Desnecessário dizer que Albert morava na rua mencionada, dava todos os dias o passeio da moda e jantava diariamente no único café possível de se jantar, desde que se esteja em bons termos com os garçons. Mestre Pastrini ficou em silêncio por um instante. Era evidente que pensava numa resposta, a qual sem dúvida não lhe parecia perfeitamente clara. Mas, enfim, disse Franz por sua vez, interrompendo as reflexões geográficas de seu hospedeiro. O senhor veio com um propósito, quer nos expor o objeto de sua visita? Ah, é verdade, ei-lo. Os senhores encomendaram a caleche para as 8 horas? Precisamente. Pretendem visitar il Colosseo? Quer dizer, o Coliseu? É exatamente a mesma coisa. Que seja. O senhor disse ao seu cocheiro para sair pela Porta del Popolo para dar a volta nos muros e entrar pela Porta San Giovanni. Foram minhas próprias palavras. Muito bem. Esse itinerário é impossível. Impossível? Ou, no mínimo, muito perigoso. Perigoso por quê? Por causa do famoso Luigi Vampa. Para começar, meu caro anfitrião, quem é o famoso Luigi Vampa? Perguntou Albert. Ele pode até ser muito famoso em Roma, mas previno-o de que é desconhecido em Paris. Como? Não conhecem? Não conhecem? Não tenho essa honra. Nunca ouviram ninguém pronunciar seu nome? Nunca. Pois bem, é um bandido do lado do qual os Deserares e os Gasparoni não passam de coroinhas. Quem que são os Deserares e os Gasparoni? Fala aí. O chefe do bando da Independência e o Gasparoni, líder de um bando criminoso, tá? Atenção, Albert, exclamou Franz. Finalmente temos um bandido. Ah, eles gostam dos bandidos, né? Aviso-lhe, meu caro anfitrião, que não vou acreditar em uma palavra do que vai nos dizer. Acertado esse ponto entre nós, fale o quanto quiser. Estou escutando, era uma vez. Muito bem, adiante. Mestre Pastrini voltou-se para o lado de Franz, que lhe parecia o mais razoável dos 2 rapazes. Temos que fazer justiça ao bom homem. Já hospedara muitos franceses na vida, mas nunca havia compreendido certa faceta de seu temperamento. Excelência, disse ele gravemente, dirigindo-se, como dissemos, a Franz.
Se me acham mentiroso, é inútil eu dizer o que desejava lhe dizer. Posso, entretanto, afirmar que era no interesse de vossas senhorias. Albert não falou que o senhor é mentiroso, meu caro senhor Pastrini, replicou Franz. Ele disse que não acredita no senhor, só isso. Da minha parte, acredito no senhor, fique tranquilo. Fale, então. Por outro lado, excelência, compreende muito bem que se duvidam da minha veracidade, meu caro, respondeu Franz. O senhor é mais suscetível que Cassandra, que entretanto era profetisa e que ninguém escutava, enquanto o senhor dispõe de pelo menos metade do seu público. Cassandra. Na mitologia grega, Cassandra e o seu irmão gêmeo Heleno, ainda crianças, foram encontrados dormindo enquanto duas serpentes passavam a língua em seus ouvidos. Tal incidente deixou-os sensíveis a ponto de poderem escutar as vozes dos deuses. E tem mais depois, né? Que eu vou ler aqui. Cassandra tornou-se uma profetisa, mas quando se negou a dormir, né? Porque os dois juntaram no banco de ônibus e dormiram no banco de ônibus, assim, ó. Um do banco do lado do outro. Como eu odeio essas coisas que fazem... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome da figura de linguagem. Que tentam aliviar as palavras, né? Ele, por vingança, amaldiçoou-a, fazendo com que ninguém jamais acreditasse em suas profecias. Ela passou então a ser frequentemente considerada louca. Esse Apolo aí é um grande de um pinto pequeno brocha também, viu, Apolo? Desgraçado, tomara que tenha morrido. Vamos, sente-se e conte-nos quem é o Sr. Vampa. Já disse, excelência, é um bandido como não vemos desde o famoso Mastrila. E o Mastrila quem é? Mastrila. Há uma referência a este bandido em Diário de uma Viagem à Itália e à Suíça, de Stendhal. Ótimo! Que relação há entre esse bandido e a ordem que dei ao meu cocheiro de sair pela porta del Popolo e entrar pela porta San Giovanni? Ah, respondeu mestre Pastrini, que o senhor poderá efetivamente sair por uma, mas duvido que volte pela outra. Deixa ele ir, mano, deixa ele ir. Se esse maldito desse Albert morrer, vai ser a melhor coisa do mundo, cara. Deixa ele morrer, por favor. Meu Deus, eu lhe imploro, mate Albert. Eu vou reescrever esse livro matando o Albert, tá? Eu não fui tanto com a cara desse cara, mano. Por que isso? Perguntou Franz. Porque quando anoitece, não há mais segurança a 500 metros das portas. Jura? Exclamou Albert. Albert, vai pra casa do caralho. Vai, Albert, eu te odeio. Senhor Visconde, disse mestre Pastrini, ainda magoado no fundo do coração pela dúvida emitida por Albert sobre sua credibilidade. O que digo não é para o senhor, é para o seu companheiro de viagem, que conhece Roma e sabe que não se brinca com essas coisas. Meu caro, disse Albert dirigindo-se a Franz, eis uma aventura admirável à nossa disposição. Enchemos nossa caleche com pistolas, trabucos e fuzis de cano duplo. Luigi Vampa aparece para nos deter. Nós o detemos, trazemos ele para Roma. Assim prestamos uma homenagem à sua santidade, que nos pergunta o que pode fazer para retribuir tão prestativo favor. Então reivindicamos pura e simplesmente uma caleche e 2 cavalos de suas estrebarias e assistimos ao carnaval com um meio de transporte digno, sem contar que provavelmente o povo romano grato irá nos coroar no Capitólio e nos proclamar como Cúrcio e Horácio Cocles, os salvadores da pátria. Cocles não é o cara do... Esqueci já. Quinto Cúrcio Rufo, historiador e pensador romano do século I, Horácio Cocles, soldado que, segundo a lenda romana, em 507 AC, evitou a invasão de Roma. Enquanto Albert desafiava tal proposta, mestre Pastrini fazia uma cara que tentaríamos em vão descrever. Em primeiro lugar, perguntou Franz a Albert, onde arranjaria essas pistolas? Nas suas calças que tem as pistolas? É, Albert? Isso aí não assusta ninguém não, tá? Uma coisinha minúscula dessas. Esses trabucos, esses fuzis de cano duplo com que pretende abarrotar seu coche.
O fato é que não será no meu arsenal, disse ele, pois em Terracina levaram-me até o punhal. E quanto ao seu, Terracina, tem muita referência aqui, cara. Ah, blá blá blá, pronto. Fizeram a mesma coisa comigo em Aquapendente. Coluna italiana, tá. Vê, meu caro hoteleiro, exclamou Albert, acendendo seu segundo charuto no que restava do primeiro. O senhor sabia que essa precaução é muito conveniente para os ladrões e que me parece claramente tomada em conluio com eles? Mestre Pastrini de certo achou a piada comprometedora, pois respondeu apenas pela metade e continuou a se dirigir a Franz como a única criatura razoável com quem podia se entender adequadamente. Sua Excelência sabe que não é costume alguém se defender quando é atacado por salteadores. Como? Admirou-se Albert, cuja coragem se revolta à ideia de se deixar depenar sem nada dizer. Como não é costume? Exatamente, pois toda defesa seria inútil. Que pretende fazer contra uma dúzia de bandidos saindo de um fosso, de um casebre ou de um aqueduto e que lhe enfiam uma arma na cara todos ao mesmo tempo? O cara pensa que é o Geralt de Rivia? Pensa que vai brigar contra 10 bandidos de uma vez? Calma, calabreso. Por Deus, pretendo resistir até a morte. Isso, Albert, isso. Resista até a morte, Albert. Resista, por favor, exclamou Albert. O hoteleiro voltou-se para Franz com uma expressão que queria dizer: decididamente, Excelência, seu colega é louco. Meu caro Albert, disse Franz, sua resposta é sublime e equivale ao que morra do velho Corneille. Não, tem muita referência aqui, cara. Ó, 11, 12, 13, meu Deus do céu, quanta referência. Que morra, citação da peça Horácio. Ah, foda-se. Porém, quando Horácio respondia isso, tratava-se da salvação de Roma e a coisa valia a pena. Porém, quanto a nós, observe que se trata de um mero capricho a satisfazer e que seria ridículo, por um capricho, arriscarmos a vida. Ah, perbacco, exclamou o mestre Pastrini. Já não era sem tempo, isso é que se chama falar. Albert serviu-se de um copo de lágrima Christi, que bebeu em pequenos goles resmungando palavras ininteligíveis. Lágrima Christi, nome de um vinho proveniente do sopé do vulcão Vesúvio. Muito bem, mestre Pastrini, disse Franz. Agora que meu companheiro está calmo e que o senhor pôde apreciar minhas disposições pacíficas, agora vejamos quem é esse Luís de Vampa. É um pastor de orelhas de ovelhas. É um pastor. Pastor de orelhas. É um pastor de ovelhas ou um patrício? É jovem ou velho, baixo ou alto? Descreva-o a fim de que, se porventura o encontrarmos pelo mundo como Jean, Sbogar ou Lara... Meu Deus, para de tanta referência, seus malditos. Jean, Sbogar ou Lara, Charles Nodier... Foda-se. Possamos ao menos reconhecê-lo. Sou a melhor pessoa para informá-lo quanto a isso, Excelência, por saber detalhes exatos, uma vez que conheci Luís de Vampa ainda criança. Um dia, quando eu mesmo caí em suas garras, indo de Ferentino para Latre, ele se lembrou, felizmente para mim, do nosso antigo relacionamento. Deixou-me ir, não apenas sem pagar resgate, como me deu de presente um belo relógio e me contou sua história. Vejamos o relógio, disse Albert. Mestre Pastrini tirou do bolsinho um magnífico breguet que estampava o nome de seu fabricante, o timbre de Paris e uma coroa de conde. Aqui está, disse ele. Voilá. Voilá. Eu aposto que tá bem aqui, ó. Voilá. Caramba, espantou-se Albert. Apresento-lhe meus cumprimentos. Tenho um bem parecido. Tirou seu relógio do bolso do colete. E me custou 3.000 francos. Passemos à história, disse Franz por sua vez, puxando uma poltrona e fazendo sinal para que mestre Pastrini sentasse. Suas excelências permitem? Perguntou o hoteleiro. Ora, fez Albert. O senhor não é um pregador para falar de pé, meu caro.
O hoteleiro sentou-se após ter dirigido a cada um de seus futuros ouvintes uma saudação respeitosa, que tinha como objetivo indicar que estava disposto a dar informações que quisessem pedir sobre Luigi de Vampa. Alto lá, disse Franz, interrompendo o mestre Pastrini no momento em que este abria a boca. O senhor diz que conheceu Luigi de Vampa ainda criança. Então ele ainda é jovem? Como jovem? Claro que é. Tem 22 anos, se tanto. É um rapagão que irá longe, tenha certeza. Que me diz, Albert? É bonito isso? Com 22 anos já ter criado fama, disse Franz. É verdade, e na idade dele, Alexandre, César e Napoleão, que depois fizeram certo barulho pelo mundo, não estavam tão adiantados. Então, disse Franz, dirigindo-se ao hoteleiro, o herói cuja história vamos ouvir tem apenas 22 anos, se tanto como tive a honra de lhe dizer. É alto ou baixo? De estatura mediana, mais ou menos como Sua Excelência, disse o hoteleiro, apontando para Albert. Obrigado pela comparação, disse este, fazendo uma reverência. Esse Albert é idiota, né, cara? Continue, mestre Pastrini, disse Franz sorrindo da susceptibilidade do amigo. E a que classe da sociedade ele pertencia? Era um simples pastorzinho, empregado na fazenda do conde de San Felice, situada entre Palestrina e o lago de Gabii. Nascera em Pampinara e havia entrado aos 5 anos para o serviço do conde. Seu pai, igualmente pastor em Anagni, tinha um pequeno rebanho e vivia de lã de seus carneiros e com o que conseguia do leite de suas ovelhas que vendia em Roma. A gente vai ouvir mesmo a história de um bandido de meia tigela, meia boca, de uma trama secundária. Oh, meu Deus. É a trama secundária da trama secundária dentro da trama secundária. Ainda criança, o pequeno Vampa tinha um caráter estranho. Um dia, aos 7 anos de idade, foi procurar o pároco de Palestrina e lhe pediu para ensiná-lo a ler. Era coisa difícil, pois o jovem pastor não podia abandonar seu rebanho. Mas o bondoso pároco ia todos os dias dizer a missa num pequeno burgo pobre e irrelevante demais para pagar um padre, e que, não tendo sequer nome, era conhecido por Del Borgo. Ele então propôs a Luigi que se encontrassem no meio do caminho, na hora do seu retorno, quando teria sua aula, prevenindo-o de que essa aula seria curta e de que ele, por conseguinte, deveria aproveitá-la. O menino aceitou com alegria. Todos os dias Luigi levava seu rebanho para pastar na entrada que ia de Palestrina a Borgo. Todos os dias, às 9 da manhã, o padre e a criança sentavam-se à beira de um fosso e o pequeno pastor aprendia no breviário do pároco. No fim de 3 meses ele sabia ler. Não bastava, agora precisava aprender a escrever. O padre encomendou a um professor de caligrafia em Roma 3 alfabetos. Um com letras grandes, um com letras médias e um com letras pequenas, e mostrou-lhe que, copiando esse alfabeto numa ardócia com a ajuda de uma ponta de ferro, ele podia aprender a escrever. Na mesma noite, depois de reconduzir o rebanho para a fazenda, o pequeno Vampa correu até o ferreiro de Palestrina, arranjou um prego grande, forjou, martelou, arrendou e fez com ele uma espécie de estilete antigo. No dia seguinte, reuniu uma provisão de placas de ardócia e pôs as mãos à obra. No fim de 3 meses, ele sabia escrever. O pároco, impressionado com aquela profunda inteligência e comovido com aquela aptidão, deu-lhe de presente diversos cadernos de papel, um pacote de penas e um canivete. Isso significou um novo estudo, mas tal estudo não era nada perto do outro. Uma semana depois, ele manejava a pena como manejava o estilete. O pároco contou esse episódio ao conde de San Felice, que desejou conhecer o pastorzinho. Fez com que lesse e escrevesse à sua frente. Ordenou a seu intendente que o fizesse comer com os criados e deu-lhe 2 piastras por mês. Com esse dinheiro, Luigi comprou livros e lápis. Com efeito, aplicara a todos os objetos a facilidade de imitação que tinha, e como Giotto criança, desenhava sobre suas ardócias, ovelhas e árvores e casas. Giotto criança. Giotto Bondone. Tá, foda-se.
Depois, com a ponta do canivete, começou a esculpir a madeira e a lhe dar todo tipo de formas. Foi assim que Pinelli, o escultor popular, começou. Pinelli, um dos maiores populares artistas italianos. Foda-se. Uma garotinha de 6 ou 7 anos. Peraí. Uma garotinha de 6 ou 7 anos, isto é, um pouco mais jovem que Vampa, pastoreava por suas ovelhas numa fazenda perto de Palestrina. Era órfã, nascida em Valmantone, e chamava-se Teresa. As duas crianças encontravam-se, sentavam-se perto uma da outra, deixavam seus rebanhos se misturar e pastar juntos, conversavam, riam e brincavam. Em seguida, à noite, tainha, vinho, separavam os carneiros do conde de San Felice daqueles do barão de Servetri, e as crianças se despediam para voltar às suas respectivas fazendas, prometendo encontrar-se no dia seguinte pela manhã. Na manhã seguinte cumpriam a palavra e cresciam assim lado a lado. Vampa completou 12 anos e a pequena Teresa 11. Enquanto isso, seus instintos naturais se desenvolviam, além do gosto pelas artes que levara tão longe quanto podia fazer no isolamento. Luigi era triste por excentricidade, arrebatado por impulso, colérico por capricho, sempre sarcástico. Nenhum dos rapazes de Pamparina, de Palestrina ou de Valmontone conseguiu ascendência sobre ele, muito menos ser seu amigo. Seu temperamento voluntarioso, sempre disposto a exigir, mas nunca a fazer qualquer concessão, repelia qualquer atitude amistosa, qualquer demonstração de simpatia. Apenas Teresa governava com uma palavra, um olhar, um gesto, aquele caráter inflexível que vergava sob a mão de uma mulher, mas que sob a de qualquer homem teria se enrijecido até quebrar. Teresa, ao contrário, era viva, esperta e alegre, mas excessivamente vaidosa. As 2 piastras que o intendente do conde de San Felice dava a Luigi e o que ele arrecadava com todas as pequenas esculturas que vendia aos comerciantes de brinquedos de Roma transformavam-se em brincos de pérolas, colares de cristal e agulhas de cabelo de ouro. Assim, graças à prodigalidade de seu amiguinho, Teresa era a camponesa mais bonita e elegante das cercanias de Roma. As 2 crianças continuaram a crescer, passando todos os seus dias juntas e se entregando sem resistência aos instintos de sua natureza primitiva. Que errado, cara, que errado. Assim, em suas conversas, em seus anseios, em seus sonhos, Vampa via-se sempre capitão de navio, general de exército ou governador de uma província. Teresa via-se rica, usando os mais belos vestidos e com um séquito de criados de libre. Depois, quando haviam passado o dia inteiro bordando seu futuro com esses arabescos loucos e brilhantes, separavam-se para reconduzir os seus carneiros aos estábulos e a descer de novo do topo de seus sonhos à humildade de sua real posição. Um dia, o jovem pastor contou ao intendente do conde que vira um lobo sair das montanhas da Sabina e rondar seu rebanho. O intendente deu-lhe um fuzil, era o que Vampa queria. Esse fuzil verificou-se por acaso um excelente cano de Brescia, que era carregado como uma carabina inglesa, porém um dia o conde, ao atacar uma raposa ferida, quebrara-lhe a coronha e ele fora deixado de lado. Isso não era uma dificuldade para um escultor como Vanka. Estudou a coronha original, calculou que precisava mudar nela para deixá-la do seu agrado e fez outra coronha, cinzelada com ornamentos tão maravilhosos que, se vendida em separado na cidade, de certo teria valido 15 ou 20 piastras. Mas sua intenção não era essa. Um fuzil fora por muito tempo o sonho do rapaz. Em todos os países em que a independência substitui a liberdade, a primeira necessidade sentida por todo o coração forte, por toda a organização poderosa, é a de uma arma que possibilite tanto o ataque quanto a defesa, e que fazendo perigoso aquele que a impunha muitas vezes o faça temido. A partir desse momento, Vampa dedicou suas horas de folga ao exercício do fuzil. Comprou pólvora e balas, e tudo virou alvo para ele. O tronco da oliveira, triste, franzino e cinzento, que cresce na encosta das montanhas da Sabina. A raposa que à noite saía do seu território para dar início à caçada noturna. E a águia que planava no ar.
Logo se tornou tão habilidoso que Teresa superou o medo que sentira inicialmente ao ouvir a detonação e divertiu-se vendo seu jovem companheiro colocar a bala de seu fuzil aonde queria, com tanta precisão quanto se a tivesse jogado com a mão. Uma noite um lobo saiu efetivamente de um bosque de pinheiros, próximo a um local que os dois jovens tinham o hábito de frequentar. O lobo não dera 10 passos na planície e estava morto. Vampa, orgulhosíssimo de seu belo disparo, pôs o lobo nos ombros e o levou para a fazenda. Todos esses detalhes davam a Luigi uma certa reputação nos arredores. Em qualquer lugar que se encontre, o homem superior cria uma clientela de admiradores. Falava-se daquele jovem pastor como o mais habilidoso, o mais forte e o mais corajoso camponês num perímetro de 50 quilômetros, e embora Teresa, por sua vez, num círculo ainda maior, passasse por uma das mais belas raparigas de Sabina, ninguém se atrevia a lhe dizer uma palavra de amor, pois sabiam-na amada por Vampa. Apesar disso, os dois jovens nunca haviam trocado palavras de amor. Tinham crescido um ao lado do outro como duas árvores que entrelaçam suas raízes sob o solo, seus galhos no ar, seu perfume no céu. Apenas o desejo de estarem juntos era o mesmo. Esse desejo tornara-se uma necessidade, e eles se conformavam mais com a morte que com um único dia de separação. Teresa tinha 16 anos e Vampa 17. Por volta dessa época começou-se a falar muito de um bando de salteadores em vias de se organizar nos Montes Lepini. A prática do assalto nunca foi seriamente extirpada nos arredores de Roma. Às vezes faltam chefes, mas quando um chefe se apresenta, é raro que lhe falte um bando. Ai, cara, o célebre Cucumelo, encurralado nos Abrúzios, expulso do reino de Nápoles, onde travara uma verdadeira guerra, havia cruzado o Gargliano como Manfred e viera refugiar-se entre Somnino e Pernino às margens do Armaceno. Não entendi nada, cara. Oh, meu Deus. Era ele que vinha organizando um bando e caminhava nos passos de Cesares e Gasparoni, a quem esperava superar em breve. Vários jovens de Palestrina, de Frascati e de Pampinara desapareceram. A princípio todos se preocuparam, em seguida souberam que tinham ido se juntar ao bando de Cocomelo. No fim de um certo tempo, Cocomelo tornou-se objeto da atenção geral. Citavam-se desse chefe de bandoleiros traços de audácia extraordinária e brutalidade revoltante. Um dia ele raptou uma moça, Rita, filha do agrimensor de Frosinone. As leis dos bandoleiros são claras. Uma moça pertence a quem a rapta primeiro. Depois os outros a disputam no sorteio, e a infeliz é objeto dos prazeres de todo o bando até ser abandonada ou morrer. Quando os pais são suficientemente ricos para resgatá-la, um emissário é enviado para negociar o resgate. A cabeça da prisioneira responde pela segurança do emissário. Se o pagamento de um resgate é recusado, a prisioneira é irrevogavelmente condenada. A moça tinha um namorado no bando de Cocomelo, chamava-se Carline. Reconhecendo o rapaz, ela estendeu seu braço para ele e julgou-se salva. Mas o pobre Carline, reconhecendo-a por sua vez, sentiu o coração se despedaçar, pois não tinha dúvidas quanto ao destino que esperava sua amada. Entretanto, como ele era o favorito de Cocomelo, como partilhara diversos perigos com ele ao longo de 3 anos, como lhe salvara a vida matando com um tiro de pistola o carabiniere que já tinha o sabre erguido sobre sua cabeça, teve a esperança de que Cocomelo tivesse alguma pena dele. Chamou então o chefe à parte
enquanto a moça, sentada e recostada no tronco de um grande pinheiro que se erguia no meio de uma clareira da floresta, fizera um véu com o chapéu pitoresco das camponesas romanas e escondia o rosto dos olhares lascivos dos bandidos. Então contou-lhe tudo, seus amores com a prisioneira, seus juramentos de fidelidade, e como todas as noites desde que estavam nos arredores encontravam-se perto de umas ruínas. Justamente aquela noite Cocomelo enviara Carliane até uma aldeia vizinha, e ele não pudera comparecer ao encontro, mas Cocomelo ali estava por acaso, dizia ele, e tinha sido então que raptara a moça. Carline suplicou ao chefe que abrisse uma exceção a seu favor, respeitando a Rita, e disse-lhe que seu pai era rico e pagaria um bom resgate. Cocomelo pareceu render-se às súplicas do amigo, encarregando-o de encontrar um pastor que pudessem enviar ao pai de Rita em Frosinone. Carline então se aproximou todo alegre da moça, disse-lhe que ela estava salva e pediu-lhe que escrevesse uma carta a seu pai, na qual contaria o que acontecera e anunciaria que seu resgate estava fixado em 300 piastras. Os bandidos davam ao pai um prazo de apenas 12 horas, isto é, até o dia seguinte às 9 horas da manhã. Escrita a carta, Carline apoderou-se dela e correu para a planície a fim de achar um mensageiro. Encontrou um jovem pastor acompanhando seu rebanho. Os mensageiros naturais dos bandoleiros são os pastores, que vivem entre a cidade e a montanha, entre a vida selvagem e a civilizada. O jovem pastor foi-se imediatamente, prometendo estar em Frosinone em menos de 1 hora. Carline voltou todo alegre para anunciar aquela boa notícia à sua amante. Encontrou o bando na clareira, onde ceavam alegremente as provisões confiscadas dos camponeses à guisa de tributo. Em meio a esses alegres convivas, procurou em vão Cocomelo e Rita. Perguntou onde estavam. Os salteadores responderam com uma gargalhada. Um suor frio escorreu na testa de Carline, e ele sentiu a angústia invadir sua alma. Repetiu a pergunta. Um dos convidados encheu um copo de vinho de Orvieto e lhe ofereceu, dizendo: "A saúde do bravo Cocomelo e da bela Rita." Nesse momento, Carline julgou ouvir um grito de mulher. Adivinhou tudo, pegou o copo, quebrou na face de quem o havia oferecido e projetou-se na direção do grito. 100 passos adiante, perto de uma moita, encontrou Rita desmaiada nos braços de Cocomelo. Ao perceber Carline, Cocomelo levantou-se empunhando uma pistola em cada mão. Os 2 bandoleiros olharam-se por um instante, um com o sorriso da luxúria nos lábios, o outro com a palidez da morte na fronte. Tudo levava a crer que alguma coisa de terrível ia acontecer entre os 2 homens. Mas pouco a pouco os traços de Carline relaxaram. Sua mão que levara uma das pistolas que tinha no cinturão caiu pendente ao seu lado. Rita estava deitada entre os 2. A lua iluminou a cena. "E então", disse-lhe Cocomelo, "cumpriu a missão de que lhe encarreguei?" "Sim, capitão", respondeu Carline. "E amanhã, antes das 9 horas, o pai de Rita estará aqui com o dinheiro." "Excelente. Enquanto isso, vamos passar uma noite alegre. Essa moça é encantadora e você realmente tem bom gosto, mestre Carline. Então, como não sou egoísta, vamos voltar para junto dos companheiros e tirar na sorte a quem ela pertencerá agora." Eu matava ele nesse instante, mano. Eu matava ele. Porra. Ele tava com as pistolas assim levantadas ou não? Porque se ele abaixou um pouquinho... Óbvio que não, né, mano? Óbvio que não. Que triste, cara. "Então está decidido a entregá-la à lei comum?" perguntou Carline. "E por que abriria uma exceção em seu benefício? Pensei que com a minha súplica, e que é mais que os outros, está certo. Mas fique tranquilo", continuou Cocomelo rindo. "Cedo ou tarde chegará a sua vez." Os dentes de Carline cerravam-se a ponto de quase quebrarem. "Vamos", disse Cocomelo, dando um passo na direção dos comensais. "Você vem?" "Vou daqui a pouco."
Cogumelo afastou-se sem perder Carline de vista, pois sem dúvida temia que este o golpeasse por trás, mas nada no bandido denunciava uma intenção hostil. Ele estava de pé, de braços cruzados, perto de Rita, ainda desmaiada. Por um instante, Cogumelo achou que o rapaz ia pegá-la nos braços e fugir. Mas agora pouco lhe importava. Tivera de Rita o que desejava, e quanto ao dinheiro, 300 piastras divididas pelo bando perfaziam tão parca soma que ele pouco estava ligando. Seguiu então em frente em direção à clareira, porém, para seu grande espanto, Carline chegou ali quase no mesmo tempo que ele. O sorteio! O sorteio! Gritaram todos os bandidos ao avistarem o chefe. Mano, isso aqui vai ser... Eu nem sei de onde que a gente saiu dessa história aqui. A gente tava vendo a história do Luigi Vampa. Como que eu vim parar aqui, cara? Enfim, mano, vamos continuar lendo, mas essa história aqui tá feia, cara. E os olhos de todos aqueles homens brilharam de embriaguez e lascívia, enquanto as labaredas da fogueira lançavam sobre suas pessoas um fulgor rubro que os fazia semelhantes a demônios. Era justo o que eles pediam. O chefe fez um sinal com a cabeça, anunciando que concordava com seu pedido. Todos os nomes foram postos dentro de um chapéu, o de Carline junto com os outros, e o mais jovem do bando tirou uma cédula da urna improvisada. A cédula estampava o nome de Diavolatio. Tinha sido aquele mesmo que lhe sugerira brindar ao chefe, e a quem Carline respondera quebrando-lhe o copo no rosto. De um grande corte aberto das têmporas até a boca saía sangue aos borbotões. Diavalotio, vendo-se assim agraciado pelo destino, soltou uma gargalhada. Capitão, disse ele, ainda há pouco Carline não quis beber a sua saúde. Diga-lhe para beber a minha. Talvez ele tenha mais condescendência com o senhor do que comigo. Todos esperavam uma explosão da parte de Carline, mas para grande espanto de todos, ele pegou um copo com uma das mãos, uma garrafa com a outra, e depois enchendo o copo. A sua saúde, Diavolatio, brindou ele com uma voz de plena calma, e engoliu o conteúdo do copo sem que a mão tremesse, em seguida sentando-se perto do fogo. Minha parte da ceia, reivindicou ele. Essa corrida que fiz me abriu o apetite. Viva Carline! Gritaram os salteadores. Já não era sem tempo, isso é que é levar as coisas como bom companheiro. E todos voltaram a formar um círculo em volta da fogueira, enquanto Diavolatio se afastava. Carline comia e bebia como se nada tivesse acontecido. Os bandidos olhavam-no com espanto, sem nada compreender daquela impassibilidade, quando ouviram atrás dele o solo percutir um passo pesado. Voltaram-se e então perceberam Diavolatio segurando a moça nos braços. Ela estava com a cabeça jogada para trás e seus longos cabelos pendiam até o chão. À medida que ambos entravam no perímetro da luz projetada pela fogueira, percebia-se a palidez da moça e a palidez do bandido. Aquela aparição tinha algo de tão estranho e solene que todos puseram-se de pé, exceto Carline, que continuou sentado, bebendo e comendo como se nada acontecesse à sua volta. Diavolatio continuou a avançar em meio ao mais profundo silêncio e depositou Rita aos pés do capitão. Todos puderam então verificar a causa da palidez da moça e da palidez do bandido. Rita tinha uma faca enfiada até o cabo abaixo de seu mamilo esquerdo. Ele matou ela enquanto... Nossa! Todos os olhos dirigiram-se para Carline. A bainha do seu cinturão estava vazia. Nossa, cara. Nossa. Esquerdo, né? O esquerdo é onde tem a maior parte do coração, né? Disse o chefe. Agora entendo por que Carline ficou para trás. Toda a natureza selvagem está apta a apreciar uma ação forte. Embora talvez nenhum dos bandidos fosse capaz de fazer o que Carline acabava de fazer, todos compreendiam que ele fizera. Muito bem, disse Carline, levantando-se por sua vez e se aproximando do cadáver com a mão na coronha de uma de suas pistolas.
Há mais alguém querendo disputar essa mulher comigo? Não, disse o chefe. Ela é toda sua. Então Carline a pegou por sua vez nos braços e carregou-a para fora do círculo de luz projetado pelas chamas da fogueira. Cocomelo dispôs as sentinelas como de costume, e os bandoleiros se deitaram enrolados em seus casacos em volta da fogueira. Mano, não sei se esses caras dormem. Se eles dormirem, mano, é a chance do cara de matar todo mundo aí, velho. Fazer uma chacina. À meia-noite, a sentinela deu toque de alvorada. Num instante, o chefe e seus companheiros puseram-se de pé. Era o pai de Rita que chegava em pessoa trazendo o resgate da filha. Tome, disse ele a Cocomelo, estendendo-lhe um saco de dinheiro. Aqui estão 300 pistolas entregues à minha filha. Acho que não é pistola não, né? É pitrásula, sei lá. Mas o chefe, sem pegar o dinheiro, fez-lhe sinal para segui-lo. O velho obedeceu. Ambos se afastaram sob as árvores, cujos galhos filtravam os raios do luar. Finalmente, Cocomelo parou, esticando o braço e apontando para o velho 2 pessoas ao pé de uma árvore. Veja, disse ele, peça sua filha a Carline, ele lhe prestará contas dela. E voltou na direção de seus companheiros. O velho permaneceu imóvel com os olhos fixos. Percebia que alguma desgraça desconhecida, imensa e inaudita pairava sobre sua cabeça. Finalmente deu alguns passos para o grupo informe que ele não conseguia distinguir. Com o barulho que fazia ao avançar em sua direção, Carline levantou a cabeça e as formas dos 2 personagens começaram a aparecer mais nítidas aos olhos do velho. A mulher estava deitada no solo, a cabeça nos joelhos de um homem sentado e debruçado sobre ela. Foi ao se levantar que esse homem revelou o rosto da mulher que mantinha apertada contra seu peito. O velho reconheceu a filha e Carline reconheceu o velho. Eu estava à sua espera, disse o bandido ao pai de Rita. Miserável, disse o velho, o que você fez? E olhava aterrado para Rita, pálida, imóvel, ensanguentada, com uma faca no peito. Um raio do luar atingiu-a e iluminou-a com sua luz baça. Cocomelo estrupou sua filha, disse o bandido, e eu, como a amava, matei-a, pois em seguida ela serviria de brinquedo para todo o bando. O velho não pronunciou uma única palavra, apenas ficou pálido como um espectro. Agora, disse Carline, se errei, vingue-a. Ele arrancou a faca do seio da moça e, levando-se, foi oferecê-la com uma das mãos ao velho, enquanto com a outra abria o casaco e lhe apresentava o peito nu. Você agiu bem, disse o velho com uma voz abafada. Abrace-me, meu filho. Carline se atirou soluçando nos braços do pai de sua amada. Eram as primeiras lágrimas derramadas por aquele homem sanguíneo. Agora, disse o velho a Carline, ajude-me a enterrar minha filha. Carline foi procurar 2 pás, e o pai e o namorado começaram a cavar a terra ao pé de um carvalho, cujos galhos frondosos deviam cobrir o túmulo da jovem. Cavado o túmulo, o pai a beijou primeiro, o namorado logo depois, então um pegando-a pelos pés, o outro pelos ombros, deixando-a na cova. Eles em seguida se ajoelharam um de cada lado e disseram as preces dos mortos. Quando terminaram, cobriram o cadáver com terra até fechar o túmulo. Então, estendendo-lhe a mão, obrigado, meu filho, disse o velho a Carline. Agora, deixe-me sozinho. Mas, protestou ele, deixe-me, é uma ordem. Carline obedeceu, foi se juntar aos seus camaradas. Enrolou-se em seu casaco e logo pareceu tão profundamente adormecido quanto os outros. Na véspera havia sido decidido que levantariam o acampamento. 1 hora antes do amanhecer, Cocomelo acordou seus homens e foi dada a ordem de partida, mas Carline não quis deixar a floresta sem saber do paradeiro do pai de Rita. Dirigiu-se para o lugar onde o deixara. Encontrou o velho enforcado em um dos galhos do carvalho que fazia sombra ao túmulo da filha. Jurou então sobre o cadáver de um e a cova do outro vingá-los a ambos, mas não pôde cumprir o juramento. 2 dias depois, numa refrega com os Cabrieni romanos, Carline foi morto. Causou espanto a todos, porém que, encarando o inimigo de frente, ele tivesse recebido uma bala entre os 2 ombros.
O espanto cessou quando um dos bandidos observou para seus colegas que Cocumelo achava-se 10 passos de Carline quando este caíra. Na manhã em que deixaram a floresta de Frozione, ele seguira Carline na escuridão, ouvira o juramento que este fizera, e como homem precavido resolvera agir antes. Contavam-se sobre esse chefe de bando 10 outras histórias não menos curiosas que esta. Assim, de Fonte a Perúgia, todo mundo tremia ao simples nome de Cocomelo. Que nome mais ridículo, né, mano? Essas histórias haviam sido assunto frequente das conversas entre Luigi e Teresa. A moça estremecia diante de todos esses relatos, mas Vampa a tranquilizava com um sorriso, dando um tapinha no seu bom fuzil, no qual era tão fácil de colocar a munição, e, quando ela não sossegava, mostrava-lhe a 100 passos um corvo qualquer empoleirado num galho morto, encostava o fuzil na face, apertava o gatilho, e o animal atingido caía ao pé da árvore. Contudo, o tempo passava. Os dois jovens haviam decidido se casar quando tivessem Vampa 20 anos e Teresa 19. Eram ambos órfãos, tinham que pedir o consentimento apenas de seu patrão. Pediram e obtiveram-no. Um dia em que conversavam sobre seus planos para o futuro, ouviram 2 ou 3 disparos. Em seguida, de repente, um homem saiu do bosque nas cercanias, do qual os dois jovens costumavam levar seus rebanhos para pastar, e correu na direção deles. Ao chegar ao alcance da voz, "Estão atrás de mim!" gritou-lhes. "Podem me esconder?" Os dois jovens logo perceberam que aquele fugitivo devia ser algum bandoleiro, mas entre o camponês e o bandoleiro romano existe uma simpatia inata que faz com que o primeiro esteja sempre disposto a ajudar o segundo. Vampa, sem nada dizer, correu então até a pedra que fechava a entrada da caverna. Desobstruiu a entrada puxando a pedra, fez sinal ao fugitivo para se refugiar naquele asilo desconhecido de todos, empurrou a pedra e foi sentar-se perto de Teresa. Quase imediatamente, quando o carabinieri apareceram a cavalo na orla do bosque, 3 pareciam estar no encalço do fugitivo. O quarto arrastava pelo pescoço um bandido prisioneiro. Os 3 carabinieri exploraram a região num relance, avistaram os 2 jovens, galoparam em sua direção e o interrogaram. Não tinham visto nada. Que pena, lamentou o chefe da brigada, pois o que procuramos é o chefe. Cocomelo? Não podem deixar de exclamar. Não puderam deixar de exclamar juntos Luigi e Teresa. Sim, respondeu o policial. E como sua cabeça está a prêmio de 1000 escudos romanos, haveria 500 para vocês se nos ajudassem a agarrá-lo. Os 2 jovens trocaram um olhar. O policial teve um instante de esperança. 500 escudos romanos equivalem a 3.000 francos, e 3.000 francos são uma fortuna para 2 pobres órfãos que vão se casar. É uma pena, disse Vampa, mas não o vimos. Então os carabinieri vasculharam a região em diferentes direções, mas sem sucesso. Em seguida foram embora, um depois do outro. Então Vampa foi retirar a pedra e Cocomelo saiu. Ele vira atrás das brechas da porta de granito os 2 jovens conversarem com os carabinieri. Desconfiara do assunto daquela conversa, lera no rosto de Luigi e de Teresa a inabalável resolução de não entregá-lo. Tirou das algibeiras uma bolsa cheia de ouro e ofereceu-a aos 2. Mas Vampa ergueu a cabeça com altivez. Quanto a Teresa, seus olhos brilharam pensando em tudo que poderia comprar em ricas joias e belas roupas com aquela bolsa cheia de ouro. Cocomelo era um demônio ardiloso. Assumira a forma de um bandido em vez de uma serpente. Surpreendeu aquele olhar, reconheceu em Teresa uma digna filha de Eva e embrenhou-se na floresta, voltando diversas vezes a pretexto de saudar seus libertadores. Passaram-se vários dias sem que Cocomelo fosse visto, sem que se ouvisse falar dele. A época do carnaval aproximava-se. O conde de San Felice anunciou um grande baile de máscaras, para o qual os mais elegantes de Roma tinham sido convidados. Teresa tinha imensa vontade de ir a esse baile. Luigi pediu a seu protetor, o intendente, permissão para ele e ela se dissimularem entre a criadagem da casa. A permissão lhe foi concedida. O objetivo principal do baile promovido pelo conde era agradar sua filha Carmela, a quem ele adorava. Carmela era da mesma idade e tinha o mesmo corpo que Teresa,
e Teresa era pelo menos tão bela quanto Carmela. Na noite do baile, Teresa pôs seu vestido mais bonito, seus prendedores de cabelo mais ricos, suas bijuterias mais reluzentes, vestia o traje típico das mulheres de Frascati. Luigi vestiu a roupa tão pitoresca do camponês romano nos dias de festa. Ambos se misturaram, como lhes haviam permitido aos criados e aos camponeses. Era uma festa magnífica. Não apenas a vila resplandecia de luzes, como milhares de lanternas coloridas pendiam das árvores do jardim. Assim o palácio não demorou a se expandir para os terraços e os terraços para as aleias. Em cada encruzilhada havia uma orquestra, bufês e bebidas. Alguns interrompiam seus passeios, outros formavam quadrilhas e dançavam onde quisessem dançar.